Olá, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a babosa. Já ouviu falar na babosa? Com certeza já deve ter ouvido falar na babosa. A babosa tem propriedades medicinais poderosas, potentes, muito boas mesmo. Mas antes, não esqueça de dar o like, compartilhe com seus amigos, deixe aí seus comentários, tá? E se inscreva no canal se ainda não está inscrito ou inscrita no canal, né? Olha só, a minha plantação de babosa. Que maravilha! Aqui eu tive que escorar esse pezinho, ele estava caindo, ó, né? Estava caindo, eu tive que escorar ele, né? Olha, que lindo, né? Aqui tem umas mudinhas aqui, ó, cheio de mudinhas de babosa, só que elas não se desenvolvem, porque estão muito juntinhas. Eu vou ter que replantá-las, né? Olha só aqui, ó, as flores, as folhas grossas, ó, a babosa, né? Olha aqui, ó. Olha esse pezão que bonito, né? Muito bom. Tem mais pés ali, lá nos fundos também tem mais pés. De vez em quando eu preciso tirar, porque fica muitos, aí ele não cresce. E quanto mais velho o pé, mais propriedades medicinais ele tem. Uma planta com 3 anos, ele atinge o seu potencial máximo de propriedades medicinais. Gente, existem vários tipos de babosas, tá? Várias espécies de babosas, mas as babosas que podem ser mais conhecidas como benéficas para a nossa saúde é a aloe vera, que no caso é essa que eu tenho aqui, e também aloe arborensis. Aloe arborensis é aquela que tem a haste comprida e daí vão saindo folhas da haste, tá? Eu até tinha aqui, mas acabou morrendo. E a aloe vera é essa que nós temos, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. E ela sai, as folhas, né? Sai desde o caule aqui, ó, tá? Ela sai desde o caule. Primeiramente, eu gostaria de alertar vocês sobre o uso da babosa, tá? Por quê? Se for utilizada em grandes quantidades em período longo, pode ser tóxico para o organismo, pode provocar vários problemas para a saúde. Então, todos os estudos que foram feitos demonstrando que a babosa é benéfica, que pode ser utilizada, são estudos onde foram utilizados, por exemplo, 2 colheres do suco, tá? Ou então 2 dedos do suco, né? Suco pronto já que se compra, 2 dedos desse suco num copo, tá? 2 dedos num copo, sim. Ou então 1 colher de sobremesa da babosa, tá? Então, por quê? A babosa ela contém a aloína, tá? É aquele líquido amarelo que sai dela, é uma resina. Então, o ideal seria cortar a folha, deixá-la durante a noite escorrendo. Aí você tira aquela parte verde, a casca verde, pega somente o gel, coloca o gel dentro da água, lava umas 2, 3 vezes, depois deixa durante a noite de molho, né? Aí para retirar bem, depois lava ela para retirar bem, porque ela pode irritar o intestino, ela pode ser tóxica, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. E o quanto utilizar? Somente 1 colher de sobremesa, umas 2 vezes por dia, não mais que isso. Tem gente que pega a folha inteira e bate no liquidificador e toma. Gente, isso pode ser prejudicial, tá? Então é bom ter cuidado quanto a isso. E assim, digamos que você esteja utilizando em dosagens pequenas mesmo, né? E está sentindo desconforto, suspende, porque não quer dizer que deu certo para uma pessoa que vai dar certo para você. Então, às vezes a pessoa tem sensibilidade, então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Assim, como a babosa, ela cresce em ambientes áridos, né? Então ela costuma reservar muitos nutrientes. Ela melhora a digestão, tá? Por exemplo, pessoas com refluxo, azia, né? Você tomar antes das refeições, se for da babosa já pronta, 2 dedos num copo, antes das refeições, tá? 3 vezes por dia. Agora, sim, não se deve utilizar por um período muito longo. Tu usa por um tempo, depois para, depois volta a usar de novo, né? Estudos comprovaram que realmente ela ajuda na melhora do refluxo, tá? E se for da planta, né, usar uma colherzinha de sobremesa
3 vezes por dia antes das refeições. Porque assim, como ela é rica em enzimas digestivas, ela ajuda a quebrar os alimentos. E quando ela quebra os alimentos conseguem ser melhor absorvidos. E também ajuda na produção do suco gástrico. Nós precisamos ter acidez no estômago para poder digerir os alimentos. Porque se a gente não tem acidez, o que acontece? A gente come o alimento, mas ele não vai ser quebrado e vai ser eliminado. Você não vai absorver os nutrientes. E assim, a aloe vera, né, também ajuda a reduzir a inflamação que alguns tipos de alimentos podem provocar. Né? Por exemplo, produção de gases, né, aquele mal-estar, né, devido à alimentação. Então, ela ajuda na digestão por causa das enzimas digestivas e também na produção do ácido clorídrico e na redução da inflamação provocada por alguns tipos de alimentos. E ela ajuda a diminuir alguns problemas, né, algumas doenças, ajuda, né, no controle de algumas doenças, como doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável. E existem muitos estudos sobre o tratamento de câncer com aloe vera. E ela tem ação detox. Ela ajuda a eliminar metais pesados. Né? Sempre nós estamos ingerindo metais pesados por cremes, por protetor solar, pasta dentária, através da própria água, né, de muitos alimentos. Sempre estamos ingerindo metais pesados. E a aloe vera ajuda a eliminar esses metais pesados. Na realidade, ela melhora a saúde do nosso corpo como um todo. Ela tem ação antifúngica, antiparasitária, antibactericida, ajuda, controla, né, o crescimento do H. pylori, né, que o H. pylori ele provoca úlceras, né, e até mesmo câncer. Então, ele ajuda no combate ao H. pylori. E com isso ajuda também no tratamento de úlceras, né, no estômago. A preferência é utilizar as folhas mais velhas. Quanto mais velhas forem as folhas, menos resina ela tem. As folhas mais novas contêm mais resina. E as folhas mais velhas também contêm mais propriedades medicinais. Ela ajuda na eliminação dos radicais livres. Os radicais livres estão presentes no nosso organismo. A gente sempre está eliminando eles, mas eles sempre são produzidos, infelizmente. E esses radicais livres, eles ajudam a provocar vários tipos de doenças, como, por exemplo, doenças degenerativas, diabetes, hipertensão, doenças imunológicas, né, como doença de Crohn, doenças autoimunes. Ela diminui aquela hiperação que o nosso organismo às vezes provoca, como artrite. Né? O nosso organismo às vezes provoca uma hiperação do nosso sistema imunológico e, consequentemente, provoca uma ação exagerada pelo nosso corpo. E ela ajuda a diminuir essa ação exagerada provocada pelo nosso corpo. Os radicais livres também podem provocar câncer, né? E muitos outros tipos de doenças. Provoca envelhecimento do nosso corpo. E por isso é muito importante que nós façamos ingestão de alimentos antioxidantes. Os alimentos antioxidantes, né, eles ajudam na eliminação dos radicais livres. Estudos provaram que ele consegue reduzir até 70% dos radicais livres. Eu achei interessante um estudo realizado na Índia, onde eles utilizaram uma colher de sobremesa 2 vezes por dia para pessoas com diabetes durante 2 semanas. E foi possível controlar os níveis de glicemia no sangue e também diminuir os triglicerídeos. E estudos similares também foram feitos no México, no Egito, em outras localidades, né, e foi comprovado que realmente ele é eficaz no controle do diabetes. Por quê? Ele estimula o pâncreas a produzir insulina e também ajuda no controle do peso. E como ele tem ação antiviral, ele é ótimo no controle de gripes e resfriados. E como ele tem uma ação antifúngica,
Ele é ótimo para tratamento de frieiras, né? Tratamento tópico. Você colocar, passar a babosa em cima da frieira, pano branco e outros tipos de doenças provocadas por fungos. Outra coisa, você pode fazer higiene dos alimentos com a babosa e vai conseguir preservar os alimentos por muito mais tempo. Fazer higiene bucal, você pegar o gel da babosa, né, e fazer bochechos, vai ajudar no controle de cárie e também de processos inflamatórios na boca, tá? Como gengivite, né? Mesmo que você não tenha nenhum processo inflamatório, o fato de você fazer bochechos vai, como esses enxaguantes bucais, em vez de usar enxaguantes bucais que têm, por exemplo, metais pesados, né? Existem outros componentes químicos que não são benéficos para o nosso corpo, você vai ter um composto natural e vai controlar crescimento de bactérias, né, e fungos na boca. A leishmaniose cutânea, conhecida como ferida brava, ela é difícil de controle, né? E os medicamentos utilizados para o tratamento da leishmaniose cutânea, eles provocam muitos efeitos colaterais. Então, estudos foram realizados com aloimodina, que é uma substância que contém na babosa. E ela foi eficaz no tratamento dessas feridas provocadas pela leishmaniose cutânea, leishmania cutânea, né? E ela foi eficaz no tratamento sem os efeitos colaterais dos tratamentos convencionais. Estudos feitos para tratamento de psoríase, feito com pomada à base de aloimodina, né? Aquela substância que tem na babosa, foi eficaz no tratamento. Foi feito pomada com essa substância e foi eficaz no tratamento da psoríase, né? Estudos realizados comprovaram isso. Agora sim, se não encontrar aloimodina, coloca a própria babosa, vai fazer o mesmo efeito, talvez não tão eficaz quanto o próprio aloimodina, né, separado, que daí é uma concentração maior, mas a própria babosa tem aloimodina, tá? E processos de queimaduras, feridas, ou pessoas que às vezes caem, rala, né, a pele. Nossa, a babosa é ótima. Só que assim, é sempre bom retirar aquele látex amarelo que ela tem, né? É a aloína, para que não ocorra irritação, tá certo? E assim, ela é muito eficaz também para pessoas que têm hemorroidas, tá? Se você tem pessoas que têm hemorroidas, ou você conhece alguém que tem hemorroidas, pega, tira, faz todo aquele processo que eu falei no início do vídeo, né, de como tirar a aloína, e daí você corta o gel no formato de bastões e coloca para congelar, e daí introduz, né, via retal, como supositório. Ele ajuda muito a melhorar a inflamação provocada pelas hemorroidas. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre aloe vera, sobre a babosa, tá? Não esqueça de dar o like, se você não deu o like ainda, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, tá certo? E veja se você já se inscreveu no canal. Tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas nunca se inscreveu no canal. Se inscreva no canal, tá certo? Quando você faz essas ações simples, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que esse canal é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. E mais pessoas vão poder obter essas informações importantes, tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo.